Olá, seja muito bem-vindo à nossa EBD, a nossa classe digital aqui na internet, para poder facilitar para você nesses tempos de pandemia, nesses tempos onde a gente não pode ficar juntos. Você é muito bem-vindo aqui e eu estou muito feliz em você poder estar aqui com a gente, estudando um pouco mais. Vamos dar sequência na nossa revista, na nossa lição, e nós estamos abordando sobre a vida em sociedade à luz da Bíblia e estudando trecho por trecho do Sermão da Montanha, mostrando e entendendo o que Jesus tem nos dito acerca desse sermão maravilhoso e quais as instruções práticas para a nossa vida. Olha, mas antes da gente continuar a nossa lição, é de praxe, isso é quase um mantra aqui com a gente, eu queria te pedir, se você ainda não fez, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, ativa as notificações e se você puder, compartilhe com outras pessoas essa lição, porque pode ser que ela seja bênção na vida de um amigo, de um familiar, alguém que precisa escutar. Ouça o que essa lição tem a dizer, escute o que esse texto tem a falar e pode trazer assim para a sua vida benefícios, ok? Vamos juntos, vamos estudar essa lição, vamos nós! Hoje nós vamos estudar, nós estamos na 11ª lição só dentro do Sermão da Montanha. Nós já passamos por diversas lições que nos ensinaram princípios fabulosos até esse exato momento. Hoje nós vamos falar sobre efeito bumerangue e vamos trabalhar o texto de Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 12. Então, Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. É conhecido de vocês, e a gente já falou nas outras lições, que o Sermão da Montanha está compreendido na Bíblia, no livro de Mateus, de forma mais ampla e explicada, no capítulo 5, 6 e 7. Então, hoje nós vamos estudar essa partícula. E eu queria ler contigo, se você tiver uma Bíblia junto com você aí, acompanhe a minha leitura. Olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o seu filho vos pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É nesse texto que nós vamos trabalhar. E eu acho que todos vocês conhecem um termo da física que fala que toda ação gera uma reação. Jesus vai nos explicar através da oração e de um padrão de conduta elevadíssimo, baseado no seu próprio desejo para consigo e no seu amor próprio, como devemos viver em sociedade. Acompanha comigo e vamos destrinchar esses textos, ou esse texto, para que você possa ter um entendimento mais completo e saber como agir no seu cotidiano. Vamos lá. Em outras partes do Sermão da Montanha, Jesus já falou sobre oração. Ele já nos advertiu sobre uma oração que é feita no meio da rua, nas esquinas, para receber glória de outras pessoas. Ele já nos deu um padrão de conduta na oração, ele nos entregou um modelo de oração que serve como uma espécie de roteiro para a nossa oração. E agora Jesus vai falar novamente sobre oração. E o que é oração? Oração é a forma de apresentarmos nossas angústias, petições e agradecimentos diretamente a Deus numa conversa direta, informal, como um filho conversa com seu pai. E a gente consegue perceber que a oração, ela deve ser um momento de intimidade sua com Deus. Ela não pode ser aquele momento estático, sabe? Onde você faz repetições e repetições e repetições. E no final das contas, existem pessoas que terminam de orar e não sabem nem pelo que oraram. Jesus está dizendo que esse modelo que a oração em si deve ser um momento de intimidade, onde você deve falar com Deus, onde deve contar as suas angústias, as suas súplicas e colocar diante de Deus tudo aquilo que você precisa e deseja. Olha só, conversar com Deus não é mais uma prioridade para muita gente. Muita gente não separa um tempo de qualidade com Deus, onde ele vai poder orar e dizer para Deus tudo aquilo que precisa. Ao invés disso, muitas pessoas têm buscado fórmulas para conseguir aquilo que quer.
Existem pessoas que estão comprando pedacinhos do céu. Isso há algum tempo atrás se via dizer. Outros estão comprando lencinhos umedecidos no Rio Jordão, vassouras que vão varrer o mal olhado da casa, ou até outros itens que vão trazer benefícios para a sua vida, como se a bênção de Deus pudesse ser comprada. O que a gente pode perceber nesse texto é que Jesus não apresenta nenhuma fórmula, nenhum ritual para que você possa alcançar de Deus aquilo que você deseja. Mas ele fala que você deve pedir a Deus e conversar com Deus. E agora, uma coisa bem importante é que o seu relacionamento com Deus não precisa ser mediado por ninguém. Você não precisa da figura de um sacerdote, como acontecia antigamente lá no povo de Israel, para que eles pudessem ter acesso a Deus. Você pode falar diretamente com Deus, porque você, através do sangue de Cristo, através da crucificação de Cristo, recebeu a adoção. E uma vez adotado por Deus, agora você deve se dirigir a Ele como seu Pai. E como Pai querido, Ele não negará aos seus filhos aquilo que eles necessitam para poder trabalhar, seguir, viver e fazer aquilo que Ele pede. Algumas coisas nós temos que dizer nesse texto, para que a gente não pense que a oração se tornaria uma espécie de cheque em branco, onde você poderia preencher qualquer valor e seu pai assim pagar ou bancar esse cheque. O que você tem que entender é que existem algumas coisas que nós precisamos fazer na nossa oração. Nós precisamos ter uma oração, e Jesus dá aí 3 verbos no imperativo, lá no texto bíblico. Ele vai falar assim: pedi, buscai e batei, como se fosse um ato progressivo, persistente e sincero, baseado numa necessidade, num desejo, numa vontade que gera ações diante de Deus. E você precisa caminhar com algumas coisas, porque existem alguns princípios que regulam a nossa oração na Bíblia. E princípios que são assim norteadores para o nosso relacionamento com Deus através da oração. Uma coisa que é muito importante, a gente não pode deixar de lado, é confessar os nossos pecados e saber que o nosso coração deve estar limpo diante de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é orar com fé. Porque se nós não orarmos com fé, é bem provável que aquilo que pedimos não aconteça. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é orar de acordo com a vontade de Deus. E é impossível conhecer a vontade de Deus, o desejo dele, sem ter conhecimento bíblico. De forma que algumas pessoas pedem a Deus algo que contraria a própria palavra de Deus. E isso acaba sendo uma coisa ou uma oração que Deus não vai atender. E uma última coisa é sinceridade de coração. Nós precisamos de fato desejar e querer que aquilo aconteça. A oração não é um cheque em branco e você tem que ficar ligado em relação a isso. E esse é o último tópico que fala abençoando para ser abençoado. Olha, é muito importante a gente entender que o efeito das nossas ações extrapolam o nosso campo de atuação e até a nossa visão. Se nós plantarmos coisas boas, é muito provável que colhamos coisas boas. Se nós fizermos o bem ao próximo, é muito provável que recebamos do próximo o bem também. Contudo, isso não é uma regra e, infelizmente, nós não podemos olhar para o mundo e enxergar isso de forma completa. Às vezes, por mais que a gente seja pessoas boas, por mais que sejamos pessoas que se dediquem a outras pessoas, muitas vezes nós recebemos dessas mesmas pessoas algo trocado e diferente daquilo que a gente recebeu. É óbvio que numa sociedade onde todas as pessoas buscam fazer bem ao próximo, cria-se uma cultura de benefícios e você acaba recebendo de volta muito daquilo que você fez. Mas Jesus aborda aqui, nesse versículo 12, algo muito importante. Mais do que simplesmente criar uma cultura de beatitudes, ou de boas ações para com os nossos próximos, ou para com o nosso próximo, Jesus estabelece aqui um padrão de conduta elevadíssimo. Jesus mostra algo impressionante à luz da palavra dele. E ele vai falar o seguinte, eu quero reler esse versículo para você e a gente vai falar um pouco do que ele está ensinando. O versículo diz o seguinte, tudo quanto
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha, essa é uma afirmação muito, mas muito poderosa de Jesus. Ele vai falar sobre um padrão de conduta que resume completamente toda a lei que o povo conhecia e também todos os escritos dos profetas. Olha, isso é mais do que simplesmente um efeito de dar e receber. Isso é um padrão de conduta elevadíssimo, onde o amor é o principal componente, tanto a Deus quanto ao próximo. Se Jesus resumiu a lei entre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, ele diz que agir com o próximo da forma que você gostaria que agissem contigo é um ato que resumiria ou que explicaria, exemplificaria toda a lei e os profetas. Entenda que esse padrão mostra que Jesus está dizendo o seguinte: se você deseja e se você sabe que Deus daria boas dádivas a você, faça também a mesma coisa com outras pessoas. Porque assim como o próprio Deus faz contigo, você deve fazer com o seu irmão. A sua conduta deve ser para com o seu irmão, para com o seu próximo, da mesma forma que você gostaria de receber do seu próximo para consigo. O que Jesus mostra aqui nesse versículo, nesse trecho, é que você tem um padrão de conduta elevadíssimo que deve ser baseado não em uma regra, não em um conjunto de leis, mas na sua própria consciência para consigo mesmo. Eu não estou falando de preferenciações, eu não estou falando de olhar para as coisas e falar, eu prefiro isso. Eu estou dizendo para você, essencialmente, como você gostaria de ser tratado. É dessa forma que você deve tratar o seu próximo. Ok, atendidos esses princípios norteadores da oração, precisamos entender que Jesus fala assim: se você entender isso, se você fizer essas coisas, se você tiver isso no seu coração, a partir de agora o que você pedir ao seu Pai, Ele vai te dar. E aí é muito fácil perceber isso, porque se nós pedimos a Deus o que está no coração de Deus, é impossível que Ele não conceda para nós. E Jesus nos encoraja a isso, sabendo que nós, fracos como somos, e até incrédulos como somos, e manchados pelo pecado também, nos sentiríamos indignos de chegar diante de Deus. Mas Jesus fala assim, olha, se até os homens que são maus, que praticam coisas más, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai que está no céu, e Ele te utiliza uma figura de nosso Pai se colocando em paro de igualdade conosco, estando abaixo de Deus. Ele fala, quem dirá, ou quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos seus filhos. E aí é importante perceber que, mais importante que a comparação entre o Pai terreno e o Pai celeste, está o contraste entre o Pai terreno e o Pai celeste. Porque enquanto o Pai terreno, mesmo dando boas dádivas, não escapa do fato de ser mau, Deus é o nosso bom Pai. É o Pai que está nos céus e que sustenta todas as coisas. É esse Pai e é nesse Pai que devemos confiar quando fizermos as nossas orações. Chegamos ao fim de mais essa lição e eu fico muito feliz em você ter me acompanhado até agora. Olha, eu tenho certeza que essa lição pode e vai abençoar a sua vida e também a vida de outras pessoas. Eu acredito que se você atender a esses conselhos práticos e passar a viver isso que Jesus diz, você vai ter benefícios inestimáveis e incontáveis na sua vida. É muito importante que você entenda isso. Se você puder, compartilhe para outras pessoas. E é uma alegria muito grande poder ter chegado até esse ponto contigo. Até a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e te guarde. Nos vemos aqui.